Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, tô passando por aqui novamente para contar dessa vez um pouquinho de como foi os meus primeiros dias quando eu cheguei na Argentina e, na verdade, o objetivo de contar isso para vocês é ajudar as pessoas que estão vindo para a Argentina sem assessoria. Então, mais ou menos a ideia desse vídeo é o seguinte: contar minha experiência para vocês, mas também dizer, na minha opinião, quais seriam os primeiros passos, as primeiras medidas a serem tomadas se você está vindo para a Argentina sem assessoria. Então, bom, vou contar para vocês mais ou menos. A gente contratou uma assessoria, mas não tinha dinheiro para comprar um pacote completo. Então, o que a gente fez? A gente comprou somente as tramitações que incluía DNI e MEC, só isso. O resto a gente foi fazendo tudo sozinhos. O que acontece é o seguinte: a nossa assessora, ela se confundiu com a data da nossa viagem. A gente ia viajar em dia 18 de fevereiro e a gente tinha pedido para ela botar, ou seja, para depois do dia 18 de fevereiro, a data para dar entrada no DNI. Porque naquela época, há 6 anos atrás, quando a gente foi para dar entrada no DNI, você não precisava estar na Argentina. Outra pessoa poderia fazer por você e era tudo pela internet. Hoje que tem que ser tudo pessoalmente, né? E pela pessoa. Então, o que aconteceu? Ela se confundiu e ela, em vez de marcar na hora lá, marcar para o mês, dia 18 do mês 2, ela marcou para o dia 18 do mês 1. Então, faltando mais ou menos 3 dias, ela liga, porque ela não estava conseguindo modificar a data. Ela tentou, não conseguiu. Faltando 3 dias para a viagem, ela liga: olha, gente, não consegui modificar a data do DNI de vocês. Vocês têm que ir para a Argentina, senão vocês vão ficar sem dar entrada no DNI de vocês. E a gente teve 3 dias para comprar passagem. Ainda bem que a gente não tinha comprado ainda passagem. 3 dias para comprar passagem, para resolver tudo, achar um apartamento, tudo, gente. Nossa, aqui tá quente, por aí tá quente, porque aqui tá muito quente. Enfim, e 3 dias. Foi assim, eu lembro que foi um choque. Meu esposo chegou com a notícia aqui na minha casa, porque eu tava na casa da minha mãe, na verdade. E aí eu fiquei, meu Deus, as minhas coisas estavam tudo na casa da minha mãe. Aí a gente começou a fazer mala rápido. Ele foi para comprar a passagem para a gente ir para o Rio de Janeiro de ônibus, porque a gente ainda tinha que ir para o Rio de Janeiro, para do Rio de Janeiro pegar o voo para Buenos Aires. Então foi tudo assim uma correria. E chegando lá, a gente teve que se virar nos 30, realmente assim, para conseguir. Chegamos atrasados, mas graças a Deus o cara que pegou a gente, o transfer que pegou a gente no aeroporto, ele já estava 15 anos morando na Argentina, ele sabia falar um espanhol perfeito, assim. E ele ajudou a gente lá no Migraciones, falando que foi o voo que tinha atrasado, isso e aquilo outro. E a gente conseguiu dar entrada, mesmo depois de 2 horas de atraso do horário que tinha marcado o nosso DNI. Então, com isso, a minha primeira dica para quem está indo é o seguinte: quando você tomar a decisão de ir para a Argentina, procure entrar em grupos, procure entrar em contatos com pessoas, já ir tentando aí peneirar quem vale a pena, quem é de segurança, para você estabelecer um vínculo, porque você vai precisar de uma rede, você vai precisar de pessoas, principalmente se você estiver indo sozinho, se não estiver indo com amigos, com namorado, esposo, nada. Se você estiver sozinha ou sozinho, tente o máximo estabelecer vínculos com pessoas que você de alguma forma confia, porque vai ser muito difícil você ir para um país onde você não tem amigos, não tem uma pessoa para estar junto e nenhuma assessoria para te amparar se você já não for aí tentando estabelecer contatos com as pessoas, para pessoas que possam talvez vir a te ajudar quando você chegar. Então isso é o primeiro passo. O segundo passo, gente, entrar em contato com um transfer de confiança. Isso é muito importante também, para esse transfer ir buscar vocês no aeroporto. Não esperar chegar lá para ir de táxi ou de Uber.
Isso porque um transfer é importante, Skyler, porque se você tiver algum perrengue desse, a pessoa pode te ajudar, entende? Geralmente esses transfers são brasileiros, então eles podem se compadecer da sua história, do que está acontecendo e te ajudar. E geralmente um táxi ou um Uber é muito difícil que a pessoa te ajude, entende? Então assim, tente o máximo estabelecendo vínculos com as pessoas. Use bastante a sua simpatia, a sua comunicação. Vai ser um momento onde você vai precisar bastante se comunicar, né? Vai precisar muito ser muito claro com as coisas que você precisa e não tenha vergonha de pedir ajuda, de falar que você não sabe, que você está chegando, que tudo isso é novidade para você. Vocês vão precisar de outras pessoas. Então, isso aí seria primeiro, assim, de tudo, na minha opinião. Então, vou seguir com a minha história e depois eu digo qual é os outros passos necessários para quem está indo sem uma assessoria. Bom, então a gente chegou no apartamento que a gente tinha já pagado sem saber nada, mas o apartamento era verdadeiro, graças a Deus. Tava tudo certo com o apartamento. E a gente tinha que correr atrás de um documento que lá no Migrações falaram pra gente que estava faltando, que era... Qual era o documento? Era o antecedente penal argentino que estava faltando e o comprovante de residência da Argentina. Então a gente chegou, a gente não comeu, a gente botou as malas lá e vazou. E eu lembro que tinha um posto de bombeiros bem pertinho e a gente foi andando e foi perguntando onde era o endereço, eles foram falando. Então a gente foi caminhando até achar a delegacia para tirar nosso comprovante de domicílio. Então, outro passo muito importante para você que está indo sozinho, caminhe. Literalmente saia para caminhar, pergunte, por mais que você sabe o endereço, perguntar, licença, você sabe informar onde é esse endereço? Porque talvez ali você já vai estabelecer uma amizade com o seu vizinho. Então, isso também é algo importante, que as pessoas te vejam também é importante, porque você está em outro país. Se alguma coisa acontecer, além da sua família sentir a sua falta, mas seria bom que os seus vizinhos também notassem a sua falta, né? A sua ausência, notassem a sua ausência. Então, você sabe o endereço, mas você sabe onde fica isso aqui? Tente ir falando com os argentinos, entendeu? Falando com as pessoas, para ver se você já estabelece ali algum tipo de amizade com elas. E assim que você chegar, compre o seu super. É uma tarjeta onde você vai colocar, recarregar com dinheiro. Você vai num quiosco, num local, você fala, quero recarregar 500 pesos. Eles colocam 500 pesos, que hoje em dia 500 pesos não é mais de nada, porque o transporte público agora tá 200 e poucos pesos, então tem que ser mais ou menos uns 2.000, 3.000 pesos. Quero recarregar uns 3.000 pesos. E você dá outros 3.000 pesos e a pessoa vai recarregar na sua tarjeta esses 3.000 pesos. Porque na Argentina, os transportes públicos só funcionam com essa tarjeta, com esse cartão. Não funciona na base do dinheiro. A gente, inexperiente, atrás da delegacia, como eu falei no primeiro dia, entra no ônibus e aí a gente tá lá procurando onde é que paga. E as pessoas começaram a rir da nossa cara, que a gente não sabia falar espanhol também, que na época não precisava do certificado de espanhol. A gente foi saber falar espanhol e a gente tá sem saber. Aí a pessoa vai e fala, o motorista super ignorante com a gente, e falou que a gente tinha que comprar uma tarjeta, recarregar essa tarjeta para andar nos transportes públicos, senão não tinha como andar nos transportes públicos. Bom, esses seriam os passos assim, que eu acho que são os mais importantes, além da documentação, porque a gente sabe que a documentação, né, é de praxe, você tem que sim ou sim estar com mais ou menos tudo organizado para ir. E a questão sobre apartamentos, não aconselho vocês fazerem nenhum tipo de pagamento como a gente fez, mas a gente estava encurralado, mas não aconselho fazer nenhum tipo de pagamento
sem antes ver o apartamento, porque tem muita fraude, gente. Abram o olho de vocês. Muita fraude mesmo. Então, tente pagar só quando estiver lá. Se tiver algum conhecido que possa olhar o apartamento melhor. Enfim, não é totalmente complicado isso em uma assessoria, mas se você puder pagar uma assessoria, eu te aconselho a pagar, porque é menos uma dor de cabeça, gente. Porque isso em uma assessoria é um pouco trabalhoso, sim. Eu sei porque eu fui, né? Como vocês podem ver, a gente só pagou 2 tramitações, então é a mesma coisa de ter ido sem uma assessoria e dá muito trabalho. Então, meu conselho para vocês é o seguinte: se comunique, tente achar alguém, um suporte aí, se você tá indo sem. Entre em contato com a gente, pergunta pra gente, a gente ajuda vocês. A gente dá as dicas, fala pra vocês os melhores bairros, tenta te auxiliar de alguma forma, mas não vá assim no escuro, como a gente foi, porque é muito difícil e também é perigoso, tá bom? Que bom que deu certo pra gente. O vídeo de hoje é sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem uma parte 2 sobre as minhas experiências, nossas experiências, quando a gente chegou na Argentina, eu posso estar contando sobre os nossos perrengues, porque tem bastante. E é isso, pessoal. Tchau!